Livro de Malaquias, capítulo 3, versos 1 e 2. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavandeiros. O anjo do Senhor te guiará ao caminho do conserto. Glória a Deus, peço que cada um que estiver ouvindo esse áudio feche os olhos, que eu vou estar consagrando esse sábado dos sonhos. Glória a Deus, Pai, mais um dia na Tua presença, Senhor. Te agradeço pela Tua graça em nossas vidas, misericórdia, Pai, e favor imerecido, Pai, sim, como diz a Tua palavra, Pai, o anjo do Senhor nos guiará, Pai. Aleluia, Senhor, a este caminho que o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha trazer o ânimo nesse dia, Pai. A esperança, Pai. A perseverança, Pai. Sim, Pai, como a palavra dita em Crônicas, sim, Pai, a respeito do rei Asa, que ele, Senhor, ó Deus, tirou os ídolos, ó Pai, da casa de Judá, Pai. Ó Deus, e o Senhor diz também na palavra do Senhor em Crônicas que há recompensa, Pai, para o nosso trabalho, Pai. Que o Senhor venha trazer testificação em nosso meio, por meio de visões, por meio de sonhos, por meio da palavra, no dia a dia, Pai. Aleluia, ó Pai. Que venhamos nos lembrar, Pai, do Senhor. Ó Deus, assim como saiu Malaquias 3, Pai. Esse é o terceiro mês, eu creio espiritualmente, de Sivan, um mês profético, Pai, sim. E que o Senhor, Pai, abriu as janelas do céu, Pai. Como o Senhor encontrou o povo lá, Pai, no Monte Sinai. Aleluias, ó Pai. E revelou as suas leis, os seus mandamentos a Moisés, o teu servo, Pai. Aleluias, para aquele povo temesse ao Senhor e tirasse a idolatria do meio deles, ó Pai. Da mesma forma, o Senhor fala no nosso meio, porque o Espírito, ele é o mesmo, Pai. Então, tire do nosso meio, Pai, toda idolatria que se manifesta por meio de imoralidades sexuais, ó Pai, de cobiça, Pai, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, Pai, sim, que se manifesta por meio, ó Deus, ó Deus, ídolos, balins, Pai, sim, religiosidade, Pai, aquilo que também te afasta, Pai, da presença, Senhor. Tire do nosso meio, Senhor, costumes terrenos, ó Pai, confiança nas coisas desse mundo e dessa terra, no que o Senhor tem nos dado, não o que o Senhor faz. Tem misericórdia, Pai, nos limpa e nos purifica, em nome de Jesus, que Tu receba glória. Em nome de Jesus, eu repreendo toda distração maligna. Em nome de Jesus, Pai, sejas adorado, Pai. Traz paz aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, conforte o coração desta mulher, desta Ruth. Em nome de Jesus, amém. Você diga amém. Glória a Deus, essa palavra ela já saiu no nosso meio, né? O título aqui da minha Bíblia está que a vinda do Senhor é precedida pelo seu anjo. Eu creio também que eu tenho um vídeo aqui no canal que fala a respeito disso. Porém, o Senhor ele sempre quer nos testificar. Amém? Ele sempre quer nos testificar. Porque aqui em Malaquias 3 fala também dos últimos dias, né? E eu creio no nosso meio que tem mulheres que têm chegado nesses últimos dias. Então, o Senhor nos ensina, nos diz na palavra que a vinda do seu Boaz aqui, trazendo para a vida sentimental, será precedida por um profeta. Porque o anjo aqui, como eu até ali, no caso mensageiro, né? Algumas traduções que eu li também, é um profeta. João Batista, eu tenho a referência aqui na minha Bíblia, que João Batista, ele foi o anjo do concerto, o profeta, que preparava o caminho do Senhor.
Eu lembro que no início do meu ministério aqui, amém? E o ministério, queridos, não é só no YouTube, né? Na igreja, cargos também, o Senhor nos concede, amém? Então, eu creio que aqui no YouTube é fruto também de que coisas que Deus me chamou para fazer na igreja. E eu relato que eu tenho que fazer mais. Amém? Então, voltando à palavra, João Batista, ele preparou o caminho de Cristo. Amém? João Batista proclamava o que no deserto? A justiça, a verdade. E ele era contra o pecado. Então, João Batista também, o que levou à morte dele, bem sabemos, né? Que foi ele denunciar o pecado de adultério. Então, o chamado de João Batista foi muito forte. Eu gosto muito da história, né? Assim, no caso, quando prega sobre João Batista nos evangelhos. Então, antes que venha esse encontro, ou reencontro, o Senhor ele vai testificar e ele vai enviar o anjo, como ele enviou lá no deserto, Êxodo 23, que preparará o caminho. Amém? Então, o Senhor ele nos faz promessas e ele não vai te entregar nada sem confirmar. Eu digo por experiência. Deus ele fala antes, nem que seja sonhos, visões, e se você não estiver entendendo que ele está falando com você em sonhos ou visões, ele vai falar por meio de alguém, ou a circunstância. Amém? Você vai sentir paz ou não, mas o Espírito do Senhor vai o quê? Vai te testificar, você tem que pedir discernimento. Amém? Então, esse dia, nem todos suportam, né? Aqui está falando uma comparação, vamos aqui aplicar para a vida sentimental. Nem todos vão suportar aquele grande dia, porque não acenderam as suas lamparinas, porque não manteve acesa a chama da intimidade com Deus. É tempo de buscar intimidade com Deus. É tempo de firmar o quê? Os nossos olhos no Senhor. Os nossos passos, a palavra do Senhor fala que os passos dos justos, eles são conduzidos pelo Senhor. Então, o que tem te conduzido? Onde os seus pés têm te levado? Eles estão calçados, amém? Principalmente com o evangelho do Senhor, o evangelho que prega as escrituras, que tem os seus profetas, amém? Então, nem todos vão suportar, porque nem todos estão aptos para passar pelo processo. Escolheram entre si. Porém, quem escolhe não está isento de passar por lutas e provações. Amém? Porém, Deus te escolheu para ser um testemunho vivo para gerações. Infelizmente, não vemos testemunhos nas igrejas, poucas igrejas. Vemos poucas igrejas que realmente têm testemunho de espera, porque realmente é um milagre. Amém? E esse anjo virá para testificar. Deus vai enviar sempre os profetas dele na nossa vida. Deus sempre vai enviar. Amém? Estamos também, eu creio, debaixo de um ministério profético, porque o ministério profético ele é voltado para que eu sempre repito aqui, sonhos, visões, discernimento de espíritos. Amém? Profetizar. Ezequiel 36, há 3 dias o Senhor me falou de vale de ossos secos. Então o Senhor, ele testifica os seus passos. Apenas creia no Senhor. Não creia em homens. Creia na Bíblia. Creia naquele que Deus enviou. E Deus ele vai te confirmar. Eu tenho relatos no meu canal, né, de pessoas que saíram de canais que eram de falsas profetisas. E elas pediram ao Senhor para revelar em sonho e visão. E Deus revelou e sonhos foram ruins. Então, somos testados, né? A nossa fé é provada. Amém? Porém, o Senhor, ele é sempre verdadeiro conosco. Ele não deixa você enganado. Ou enganada, né, na verdade.
Ele não deixa a gente enganadas, não nos deixa enganadas. Ele não vai deixar, porque Ele vai enviar profetas, Ele vai te dar sonhos, visões, Ele vai confirmar. Então você vai saber onde você está pisando. E existe uma guerra travada, porém fiel é aquele que te chamou, aquele que guerreia as suas guerras. Meditem lá em 2 Crônicas 15, que vai falar do reinado de Asa, né? Vai falar do reinado dele, que quando ele buscava o Senhor, ele achava. E ele começou a ensinar o povo as leis, os mandamentos, e por muitos anos teve paz. E para testificar, Asa foi o terceiro rei de Judá, e o reinado dele durou com paz 35 anos. Amém? Quando é 3, é testificação da parte de Deus. Então eu creio que hoje é uma palavra profética, que é uma testificação. Mesmo já tendo saído, o Senhor sempre quer falar algo novo para testificar por meio, nem que seja a mesma palavra, mas sempre é uma renovação no espírito. Nunca vai ser igual, não é mecânico, mas Deus ele sempre vai trazer uma revelação nova para que você permaneça. Amém? Fiquem na paz do Senhor, permaneça. Não desista. O Deus que te colocou nessa prova, Ele é o mesmo que vai te dar vitória. Essa guerra, ela é do Senhor, ela não é nossa. Ela é do Senhor. E eu digo, fique apenas na posição, para finalizar, fique apenas na posição do que o Senhor te chamou. E cada uma sabe em nosso meio. Fique na posição, obedeça às ordens do Senhor. Não é de Márcia e de canal, não. Obedeça às ordens e os profetas que Deus mandou para a sua vida. Amém? Porque você obedecendo o que Deus ordena, e Ele vai te testificar, Ele vai vencer essa guerra. Apenas espere e veja o livramento do Senhor. Nossa parte é confiar, perseverar, guerrear. O mais Ele fará. Amém? Paz do Senhor.